Boa tarde, bem-vindos então aqui a este programa especial, comemoração de 20 anos. 20 anos que nos sentámos à mesa pela primeira vez, Jorge Pinho, Alcides Pérez, Rui Santos e Luís Mendonça. E hoje regressamos outra vez à mesa, os quatro, para fazer então uma emissão especial aqui em direto do Cais da Vila. E vamos tentar recordar aquilo que foi há 20 anos, não sei se vocês se lembram, se algum de vocês tem alguma ideia do que é que foi há 20 anos. Nós sentámos os quatro na Quinta do Espadanal e começaram a fazer o programa. Algum tem ideia, por exemplo, a que horas é que era o programa, não? Era à noite. Aí às 10 da noite, não? O Balsi diz que não. Era do meio-dia à 1, das 12 às 13, se a memória não me falha. Portanto, temos aqui já temos aqui um problema. Isso era a reposição. Pois é que havia depois uma reposição. Eu tentei procurar uma série de informações, não encontrei algumas delas, nomeadamente as horas, porque o programa variou muito ao longo dos anos e, portanto, sinceramente não consegui encontrar. Uma coisa mais importante que consegui encontrar e que vos vou oferecer daqui a pouco é o primeiro programa que gravámos exatamente há 20 anos, portanto o programa de 28 de abril de 96. Foi mesmo o primeiro dia de programas. Também não tenho, portanto, não consegui encontrar outros dados, mais dados, porque o programa variou muito. Se era de manhã, ao meio-dia, tenho ideia disso, não é? E depois repetia no outro dia. Eu lembro-me porque tinha alguma dificuldade em ir a Chaves na altura, nesses dias, porque depois era todas as semanas e depois então tinha que ir a Chaves aos sábados, ver os meus pais, porque aos domingos ao meio-dia estava sempre ocupado e para ir almoçar era complicado. Mas que mais recordações é que vocês têm, Rui Santos? Tenho sobretudo a recordação de sermos todos muito mais novos. Não termos cabelos brancos, eu pelo menos, e tenho a recordação de que fazíamos isso no resto do chão da Quinta do Espadanal, na sede da rádio, que era forrada à cortiça, e que os temas são os temas de sempre, política nacional e também política local, e na altura era usual referirmos e debruçarmos sobre a política local. Alcides, recordações desse tempo? Bem, em primeiro lugar, boa tarde a todos. As recordações são recordações bonitas. O Rui já disse, fiquei surpreendido quando vi a foto que tu, Luís, enviaste para o site da UTAD, da Universidade. Recordamo-nos com menos 20 anos, que é sempre... Aquela fotografia já é um pouco mais à frente. Então devíamos ter uma cara de meninos ainda, nessa altura. Aquilo que eu me lembro há 20 anos atrás era que era uma participação, um debate perfeitamente aberto, cheio de boas intenções, cada um de nós a dar, digamos, as suas opiniões, mas sempre com muito boa fé. E digamos que aquilo que eu acho é que no meio disto tudo, tu, Luís, foste um grande visionário. É verdade. Visionário porque aqui temos, desses três elementos, há um elemento que atualmente é simplesmente o Presidente da Câmara de Vila Real, obviamente o Rui Santos. Outro elemento, Jorge Pinho foi candidato à Câmara de Vila Real pelo CDS-PP e com uma participação, com uma candidatura muito bem conseguida. Lembro dos debates no Porto Canal, nos debates da rádio, em que o Jorge era quase sempre um dos vencedores do debate. Par do Rui também, pronto. Estava sem voz no do Porto Canal. Isso, exatamente. Mas no Porto Canal foi claramente o Jorge que ganhou aos pontos. E depois, parafraseando o Ricardo Ouros Pereira, o azelha sou eu, o nato sou eu. Foi aquele que, em termos de política, não deu nada. Bem, obviamente que tive razão, por razões de caráter pessoal e profissional. Depois também com o início do doutoramento e com o nascimento depois da minha filha. E, portanto, outros valores também se levantam, outros valores mais altos se levantam. Mas aquilo que eu quero ver, ou aquilo que eu guardo com muito carinho, é saber que quer o Rui, quer o Jorge, deram passos muito importantes na política, obviamente mais o Rui, e fico muito contente com isso. Muito contente e desejo ao Rui
mais felicidades em termos políticos, em termos profissionais. Jorge, tu estás ligado à rádio desde o início, como eu, desde 86, tu ainda antes de mim, porque eu vim mais tarde, só entrei mais tarde na rádio do ano de 86, tu estás mesmo desde o início, portanto era obrigatório tu fazeres parte deste primeiro painel político da rádio. Não sei se na altura o desafio foi teu. Mas acho que fomos entre os dois que nos surgiu esta ideia, que já agora, para quem estiver a ouvir e não perceber, a ideia não era só juntar 4 pessoas que se davam bem, que nos conhecíamos bem, mas também que tivessem ligação ao TAD. E eu começo o primeiro programa a dizer exatamente isso. Esse era um dos fios condutores, que nos ligassem à universidade. Mais uma coisa, que era não haver o controle dos partidos. Apesar de sermos nós na altura da Jota, o Alcides da JSD, o Rui da JIS e eu na altura da Juventude Centrista, agora a Juventude Popular, não queríamos na base que houvesse controle dos partidos e apesar de alguns partidos terem tentado controlar, pela primeira vez apareceu alguém a discutir a política local e é complicado para quem está no poder e para quem está na oposição. Começámos a criticar, a ver as coisas de outra forma, que éramos mais novos. Eu reparo hoje em dia, quando vejo os miúdos na política a questionar uma série de questõões, revejo-me neles. E basicamente foi o que fizemos na altura, foi começar a questionar o status quo instalado e depois deu frutos, havia muitas questões, muitos telefonemas no final do debate, muitas pressões. Eu lembro-me aqui do meu colega Alcides Pérez, que ainda sofreu algumas pressões, depois os posteriores também. O CDS também teve alguns problemas, teve. Com o Presidente da Conselhia na Câmara, é verdade. Andou a fazer a passagem dos documentos cá para fora, que era funcionário da Câmara. Eu tenho umas ideias disso. Tivemos um problema com o João Rodrigues também, numa altura. Houve uma série de problemas aí, porque nós dizíamos, pronto, eram ditas coisas que as pessoas não estavam muito habituadas. Não estavam. Estão habituadas a uma classe política em Vila Real de pessoas com mais idade, com outra forma de ver. Eu vou recordar na altura quem fazia mais este tipo de programas e comentários era Jorge Ginge, era Costa Leite, era António Martinho, Armando Moreira. Portanto, para as pessoas que conhecem perceberem que quando vocês os três entraram foi uma lufada de ar fresco. Eloy Ribeiro também era uma das pessoas que tinha também voz nas rádios na altura, em termos de reparo do dia, que era o que nós tínhamos, e alguns programas também de política. Então, para um programa deste tipo, com pessoas diferentes, mais jovens, com ter reverência, causou alguns incómodos a algumas pessoas. Depois havia outro incómodo, que na altura, que não acontece agora, havia alguma aversão à universidade, a universidade tomar conta da política na cidade. Lembro-me dessa questão. De facto, sermos os três ligados à Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro, que eu também celeuma políticos locais. Mas lembro-me de algumas coisas interessantes. Lembro, por exemplo, de umas afirmações que eu teria feito a algures, já não me lembro exatamente sobre o quê, e que o então Presidente da Câmara, Dr. Manuel Martins, indagado sobre essas afirmações, perguntou: mas quem é esse rapaz? Exatamente. E, portanto, esse rapaz, para dizer aquilo que está a dizer, para afirmar o que está a afirmar, é que ele sabe disto para dizer isso. Uns momentos irreverentes, sem nenhuma amarra político-partidária, mas sempre pressionados, porque tudo era muito bem medido e pensado por quem estava nos partidos na altura. Muito bem, nós decidimos fazer este regresso há 20 anos para marcar que afinal foi importante termos feito este tipo de programa, foi importante no fundo para a discussão pública aqui na nossa cidade e também, como há pouco já falávamos, para mostrar que a Universidade não estava aqui de costas voltadas. Passado 20 anos percebemos perfeitamente que a Universidade agora faz parte do dia-a-dia das pessoas, mas não fazia há 20 anos, ainda havia muitas dificuldades. Tu, Alcides, que continuas ligado, estiveste sempre ligado este tempo todo, certamente apercebes muito bem disso e tu que vais também sendo muito atuante no dia-a-dia, em termos cívicos. Isso claramente nota-se a diferença de agora com aquilo que era a Universidade há 20 anos atrás. O TAD acabou por, em primeiro lugar, por exemplo, no que diz respeito à rádio, passou a haver uma maior proximidade física com a mudança das instalações. E, do ponto de vista psicológico e do ponto de vista de interação, também as coisas melhoraram e aumentaram de uma forma tremenda. Isto em relação à rádio. Em relação à universidade, também, eu diria que ainda havia na altura a herança dos politrecos,
não seria... havia algumas pessoas que ainda chamavam politrecos aos estudantes da UTAD, e as coisas foram mudando gradualmente, e hoje, obviamente, que a universidade tem um papel importantíssimo, tem uma atividade que cada vez é mais íntima, está mais associada à Câmara Municipal e à vida do dia-a-dia, quer por um lado pela dinâmica da nova reitoria, do professor Fontanhas Fernandes, quer também pelo facto do engenheiro Rui Santos, do atual Presidente da Câmara, estar também ligado à Universidade e, portanto, melhor do que ninguém, percebe a importância que tem esta instituição em termos de criação de todo um conjunto de valores, de potencial de novos empregos, de novas oportunidades, de dinâmica cultural, social, económica, que, por exemplo, o Parque de Ciência e Tecnologia em breve será uma realidade ainda mais assumida, a dinâmica do circuito automóvel de Vila Real, que no fundo também aproveita a própria universidade. Ou seja, um aluno da UTAD, perante os seus pares vindo de um outro distrito, de uma outra região do país, o facto de Vila Real se falar, por exemplo, agora no próximo mês de junho, como foi já ano passado, a nível do WTCC, ter a Eurosport, que este ano inclusive dá a Fórmula 1 exclusivo, já não é Sport TV. Portanto, a Eurosport é cada vez mais o canal de desporto automóvel. E, portanto, associar Fórmula 1, WTCC, o Tiago Monteiro, que este ano tem um carro melhor. Qualquer aluno, estando no Conselho do Distrito de Braga, de Viana do Castelo ou de Viseu, encara a UTAD como sua também. Eu estou naquela cidade, Vila Real, uma cidade pequena, mas é uma cidade muito segura, extremamente segura. Se Lisboa é uma cidade das mais seguras da Europa, então Vila Real é muito mais. E eu acho que é daqueles parâmetros que é absolutamente fundamental, é dizer que Vila Real é uma cidade onde se vive com uma grande qualidade de vida, é uma cidade, como eu disse, repetindo, muito segura, e é um valor que cada vez é mais importante, e é uma cidade cada vez mais no litoral. Com o túnel, que em breve será inaugurado, Vila Real não vai estar a 100 km do mar, vai estar a menos quilómetros. No Brasil, uma cidade a 100 km é uma cidade à beira-mar. Há muitos cruzeiros, por exemplo, que aportam, ou atracam, melhor dizendo, em algumas cidades italianas e, por exemplo, vão visitar Pisa. Pisa fica, ou Florença. Florença fica a mais de 100 km da costa. E qualquer cruzeiro passa por fazer uma visita a Florença. E, portanto, Vila Real, por exemplo, acho que um dos cenários possíveis é também ganhar mais protagonismo, por exemplo, nos cruzeiros que poderão aportar, ou atracar, dizendo outra expressão, no Porto de Leixões, que está um porto lindíssimo, e, portanto, Vila Real com o túnel é como se estivesse à beira-mar. Jorge, e tu como é que viste este desenvolvimento da Universidade nos últimos 20 anos, desde que nós fizemos o nosso primeiro programa? Evoluiu muito. Lembro-me da envolvência da Universidade, por exemplo, na rádio, na primeira transmissão que fizemos via internet para o mundo, quando não se falava em emissão via internet. Se não me engano, em 97, por aí. Sim, em 97 fizemos... E hoje também estamos aqui a fazer uma novidade, não é? Que estamos a transmitir em direto para o Facebook, que fomos nós que começámos há 2 ou 3 semanas atrás, no nosso programa atual. Claro. E teve sempre a parte tecnológica que alavancou a rádio. E houve sempre a possibilidade, e aí também houve sempre um bom entendimento com a reitoria e com os oficiais, que viu uma porta para a própria universidade se envolver, porque de para onde der, a Universidade FM transporta o nome da universidade para todo o mundo. Vê-se isso há tempos, falava com isto por causa de um fornecedor da rádio, de equipamentos, que só pelo facto de ter o nome Universidade Associada, ou ter a Universidade Associada, fazia questão de ter o equipamento dele na rádio. Portanto, isto tudo junto com uma boa massa crítica que existe na UTAD, ou que existia, agora tenho menos ligação, mas que, se repararem, na maior parte dos políticos, candidatos, sem da Universidade, do professor Rui Cortes, do Bloco de Esquerda, e se fomos por aí adiante,
há massa crítica na UTAD e que desenvolveu um bocado a cidade e ajudou a rádio também nesse sentido. Rui Santos, para ti vai ser mais político, não é? Não, eu acho nestes últimos 20 anos. De facto, a universidade e a cidade, ao longo destes últimos 20 anos, têm-se vindo a aproximar. A realidade da universidade mudou muito, entretanto, tivemos o processo de Bolonha. Temos um comportamento muito parecido com o litoral, quer o número de entradas logo na primeira fase, etc. Temos um comportamento das universidades do litoral já, acho que isso ainda se vai acentuar mais. E acho que chegamos a uma feliz coincidência. Pela primeira vez, a universidade tem alguém que é reitor e que estudou na universidade, fez o seu percurso, conhece a UTAD, conhece Vila Real, chegou à vida profissional passando pela UTAD e hoje é reitor, e acontece o mesmo com o Presidente da Câmara Municipal. Pela primeira vez, há um Presidente da Câmara Municipal que fez exatamente esse percurso. E, portanto, conhecemos bem a realidade da cidade, a realidade da universidade. Esta universidade nasceu muito e consolidou-se nos primeiros tempos com gente que tinha vindo de fora, que tinha vindo do ultramar, sobretudo. E, portanto, esta realidade, esta nova realidade e este novo conhecimento cria, obviamente, sinergias e entendimentos. Eu ainda antes de vir para este espaço, para este programa, tinha estado com o nosso reitor na Avenida, estivemos a conversar e a comentar algumas questões que nos preocupam em conjunto. E, portanto, esta aproximação de quem dirige a cidade, ou o Conselho, e de quem está na universidade. A própria universidade e as mudanças que teve internamente, porque hoje há muito mais gente em lugares importantes na universidade, no seu corpo docente, que viveu e cresceu também em Vila Real e na universidade, que identifica a cidade como sua também. Esta convergência faz com que a realidade de hoje seja completamente diferente de há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás olhava-se para a Quinta, dizia-se bem, a Quinta, os rapazes da Quinta, os homens da Quinta. Lembro-me também que há 20 anos atrás a gente ia para a Quinta de boleia. Claro. Havia poucos carros, ainda íamos de boleia, não havia transportes públicos urbanos, etc. E, portanto, havia um bocado desse afastamento. Hoje acho que Vila Real é UTAD, a UTAD é Vila Real, no sentido que há uma convergência absoluta. Não estou a dizer em termos políticos, não estou a dizer nada disso, estou a dizer no dia-a-dia, na ação, na vivência. Acho que isso é absolutamente claro e acho que isso é positivo. Relativamente à rádio, só uma nota. Eu tive a sorte ou o azar, depende da perspectiva, julgo que é a sorte. Eu fui o primeiro presidente eleito para a Associação Académica da UTAD de Vila Real. E na altura trabalhava com a rádio, porque a associação era sócia da rádio. Depois fui administrador dos serviços de ação social. Fui eu e o Luís, na altura, que pensamos a mudança da Quinta do Espadanal para as residências universitárias. Em boa altura. Exatamente, em boa altura. E também os serviços de ação social eram sócios da rádio. Um dia, já muito mais tarde, cheguei a administrador da universidade. E também na administração da universidade era, obviamente, sócio da rádio, porque a rádio era da Associação de Serviços de Ação Social e da Universidade. São três figuras distintas, com características diferentes, números de contribuinte diferentes, objetos também diferentes. E, portanto, tive a sorte de acompanhar a rádio em todas estas perspectivas, e julgo que sempre que pude tentei, obviamente, ajudar a rádio, porque acho que a Rádio Universidade é uma referência no distrito, na região e no país. Jorge, estava só a dizer, eu respondi à pergunta no sentido da rádio e não da cidade, e queria só complementar que a Universidade de Trás-os-Montes deu um salto muito grande também porque, ao contrário de outros que acham diferente, não se fixou só na parte agrícola. E no início, quando cheguei a Vila Real, vinha para os preparatórios de engenharia, na altura engenharia autotécnica, que tinha 2 anos aqui e depois no Porto. E a partir do momento que começou a ter outras valências, a ter as engenharias, a ter a comunicação social, a ter uma série de novas áreas, ao próprio, quando englobou a própria escola de enfermagem, começou a ter outra vertente, começou a dar resposta
a muitos mais setores da sociedade e começou a se envolver muito mais. Portanto, a partir do momento que há um grande envolvimento entre a universidade e o tecido produtivo da cidade, também se notou uma diferença muito grande e melhorámos todos com isso. Claro que o túnel de Marão vai ajudar, como dizia o Alcides e bem. Espero que o turismo, que a Câmara agora comece a olhar para o turismo e faça um plano estratégico de turismo, pelo menos, para saber o que se fazer, para saber o que se fazer quando os turistas chegarem aqui, que hoje não têm nada para fazer. Muito bem, então eu vou aqui, para aqueles que possam ter entrado mais tarde, então recordar que estamos hoje aqui a comemorar 20 anos do programa de debate político da Universidade FM. Na altura ainda nem era Universidade FM, mudámos o nome em 97, portanto começámos ainda como Rádio Universidade de Marão, que era assim que ela começou em 86, com Rui Santos, Alcides Pérez e Jorge Pinho. Este programa começou exatamente, faz hoje 20 anos. Depois o Alcides Pérez saiu, entrou o Luís Bastos, que não conseguiu, não pode estar aqui hoje presente, está a viver uma situação pessoal complicada. Daqui um abraço para ele, todos nós, e também o Luís Pedro Pimentel. Luís Pedro Pimentel, que também foi mais uma aposta do programa, mas que também foi uma aposta ganha, uma vez que é nosso deputado na Assembleia da República. Vocês, Jorge, agora principalmente Jorge e Rui. Alcides, não sei se queres falar alguma coisa da tua saída ou não, mas depois de ouvir então eles os dois sobre os novos companheiros que tiveram a seguir. Eu já há bocado comentei que, obviamente, que a minha saída teve a ver por razões, obviamente, de caráter pessoal. Dava-me imenso gozo fazer este programa, participar neste programa, em conjunto com o Rui e com o Jorge, só que, obviamente, que por razões de dedicação profissional, na altura estava a dar os meus passos no doutoramento, como disse há bocado, também depois nasceu a minha Filipa, e, portanto, quer o papel de pai, quer o papel de estudante de mais empenhado doutoramento, não permitia, digamos, participar com aquela vontade que gostaria de participar, que era estar atento a tudo quanto era fenómeno político, quer nacional, quer regional, quer local, que era aquilo que nós fazíamos. E o que é verdade é que nós, a cultura geral da nossa parte em relação à temática política era extremamente abrangente. Nós falávamos de tudo. Sim. E, portanto, tínhamos que vir minimamente preparados e estar atentos àquilo que tinha acontecido durante a semana. Caso contrário, como os nossos adversários, entre aspas, eram muito bons, começou a perder aos pontos. Muito bem, Rui, lembras-te então depois da presença? Sim, antes de mais dizer que o painel que eu mais gostei foi exatamente este. Foi o original. O original, peço perdão aos outros, mas foi exatamente assim. Depois dizer, obviamente, também tive muito gosto em poder estar quer com o Luís Bastos, quer com o Pedro Pimentel. E sublinhar sobretudo uma questão que muitas vezes não é pensada por quem nos ouve ou por quem observa. É que para chegar a um programa semanal, dizer coisas que julgamos, na nossa perspectiva, interessantes, diferentes. Passado um ano, alguém pode se lembrar de exige alguma preparação, exige algum estudo, exige algum acompanhamento. Não é tão fácil quanto se possa imaginar, não é que seja muito difícil, mas obriga realmente uma atenção e uma dedicação e uma ocupação, porque todos os fins de semana ou num determinado dia na semana eu continuo a insistir que fazíamos o programa à noite. Às vezes gravávamos à noite. Exatamente. E depois mudámos para durante a semana. Ocupação, portanto é uma prisão. E portanto acho que exigiu de todos uma grande dedicação, mas também um grande gozo, porque eu acho que só fazia isto exatamente porque gostava, porque já na altura tínhamos paixão pela coisa pública, pela política, e acho que foi muito interessante. Eu, da minha parte, posso dizer que foi a minha iniciação política, porque eu era militante da Jota, era presidente da Juventude Centrista na altura, calculo eu. Eu já tinha passado para a Distrital, não faço ideia, mas entre passar de dirigente político de juventude a ter que falar todas as semanas e dar opinião em vez de estar a discutir no café, que é fácil, e depois o CDS, na altura que não era organizado, em Vila Real, que
dava um bocadinho mais de trabalho, requereu um esforço grande. Aí requereu um esforço grande, mas como era com gozo e uma pessoa dizia o que lhe apetecia, portanto o que sentia, e correu bem, porque ainda hoje penso da mesma forma. Eu estava a ouvir há dias o genérico que o Luís pôs do primeiro programa e penso da mesma forma. Eu há dias, porque isto da política, dizia eu na altura que fazemos todos os dias, somos críticos, reivindicamos os nossos direitos e os dos outros. Há dias, depois lembrei-me, há dias fui ao Lidl e estavam os morangos, o preço da caixa dos morangos, e em vez de ser ao quilo, portanto, em vez de ser a caixa, era o preço do quilo, e depois o preço da caixa era um preço muito pequenino. Claro, cheguei à caixa e pedi à menina para retirar, não retirou, peço-lhe reclamações para este. Portanto, a pessoa começa a ter uma atividade pública que às vezes prejudica os outros. A pessoa vai com alguém, não é? E tem que parar para ir pedir reclamações, para reclamar, e isto sempre fez parte da minha vida, portanto nunca me custou fazer estes programas. Logicamente o custo é quando de repente sai um tema novo, nós temos que emitir a opinião e depois às vezes pode não coincidir, por exemplo, com as direções dos partidos, pode não coincidir com a opinião que alguém, o vereador ou o presidente da conselhia na altura do partido, a opinião era diferente, gerou sempre alguma polémica, mas fiz sempre com grande gozo. Eu não sei quantos anos é que foi o programa. Fizemos até 99, portanto 3 anos, 96, 99. 3 anos. Mas deixa-me aqui dizer uma coisa só. Eu acho que o trabalho mais difícil era do Alcides. Porquê? Tinha a pressão da Câmara. É verdade que o PS na altura tinha 2 vereadores, o CDS tinha um vereador, anteriormente chegou a ter 2, o Fausto Carvalhais e o Paiva Rodrigues, depois ficou com o Urbano Miranda. O PS realmente, quer dizer, tinha 2 vereadores, acho, ou 3, houve uma altura que chegou a ter 3, mas estávamos na oposição e, portanto, quem está na oposição é fácil dizer aquilo que tiver que dizer, porque não tem, obviamente, que provar que depois de lá chegar se faz diferente. O Alcides tinha o poder, quer dizer, estava com o poder, a Câmara Municipal, e durante algum tempo isso era claro, era uma força maioritária e muito maioritária no Conselho, e portanto tinha muito mais gente, com certeza, a tentar te condicionar, a pressionar, ou pelo menos, se não o faziam, a criticar, porque quando não alinhavas em concreto com aquilo que era a posição oficial, era obviamente alvo de críticas. E portanto aquele que eu acho que tinha o papel mais difícil era realmente o Alcides. Rui Santos, e em termos, já agora, de futuro, o que é que perspectivas? Há 20 anos, certamente, não esperavas ser presidente ou tinhas essa ideia? Não. Pelo menos podias ter essa ideia, mas não for para fazer o programa para chegar lá, eu sempre gostei de ter participação pública, sempre gostei de intervir, dar a minha opinião. Mas, ao contrário daquilo que alguns imaginam, e de certa forma até vão dizendo, eu, por exemplo, nunca tive um percurso grande na juventude socialista. Eu entrei na JS, não, é verdade, eu entrei na JS a convite de Francisco Rocha, que era o presidente da Distrital. Militei cerca de 1 ano na JS, mas de forma muito incipiente, e entretanto fui eleito presidente da Associação Académica, e portanto no tempo em que eu devia ter a ação na JS, eu estava na associação. Depois, em 97, foi a minha primeira participação política a sério. Fui convidado pelo Ascenso Simões para fazer parte da lista à Câmara Municipal, era o 3º, fui eleito vereador, mas até 95 nunca fiz vida direta ou indiretamente na política. A primeira vez que fui nomeado para um cargo político foi em 2005, para a Segurança Social. Até lá fiz sempre uma atividade fora da política. Em 2005 fui dirigente do Centro Distrital de Segurança Social, por nomeação, e acho que esses lugares são de nomeação, ponto final, parágrafo, e quem disser que não é, está obviamente a enganar
enganar-se e enganar os outros, e a partir daí sim, comecei, depois em 2010 fiz uma interrupção, regressei à universidade, tive um ano na universidade como administrador e depois fui deputado e candidato à Câmara Municipal, tendo perdido já em 2009. Mas vejo-me muito bem no futuro, continuando como Presidente de Câmara, se os vilarrealenses assim o decidirem, se eu tiver vontade e o partido me escolher para ser candidato, mas se não for, também não tenho rigorosamente problema nenhum, porque me sinto bem na minha vida profissional, gosto, acho que tem vantagens, terá obviamente também inconvenientes, mas acho que não tenho nenhuma preocupação. Ser candidato está quase a ser tomada ou já foi tomada? Não foi tomada. Eu anunciei na altura que só seria candidato se sentisse que os vilarrealenses me apoiavam e se eu achasse que tinha correspondido às expectativas daqueles que... Então, são duas condições. O Dr. Manuel Martins dizia sempre que eram 3. Não, são 3, porque ainda é preciso que o partido me designe como candidato. E, portanto, vamos ver. Acho que ainda é cedo, falta ano e meio. Há outros desafios para fazer. Nas anteriores eleições, por esta altura, se calhar já se sabia quem era o candidato do Partido Socialista, não é? Sim, eu para as eleições de 2013 anunciei um ano antes que era candidato. Aliás, fizemos um percurso interno nesse sentido. O Partido Socialista tem uma característica especial e julgo eu positiva. Quem quer ser candidato propõe-se, apresenta em plenário de militantes um esboço daquilo que é o seu programa eleitoral. Se houver mais que um, os dois apresentam esse programa eleitoral e fazem diretas. E os militantes decidem quem é o candidato. Acho que é um bom método, acho que é um processo correto. Vamos ver o que é que acontece. Até quando é que vamos saber se temos candidato ao Santos ou não? E já entrando um bocado no espírito do programa, porque eu continuo a fazer programa político todas as semanas. Acho que falta ano e meio, acho que com 6 meses de antecedência o Partido Socialista terá que ter o candidato escolhido. Muito bem. Alcides, e tu, qual é que veste na política proximamente ou não? Eu estava a achar piada a ti, Luís, a tentar sacar aqui uma premiere, uma caixa em primeira mão com este potencial anúncio do Rui a candidato. Obviamente que o tempo político é um pouco diferente do tempo da rádio, claro. Mas eu também estou com curiosidade para saber qual vai ser o passo e quando é que vai ser. Nós temos o Albano Cunha agora connosco todas as semanas. O que ele diz é que o Rui Santos fazia falta era a nível nacional, fazia muita falta em Lisboa, noutros sítios. E Vila Real não faz falta. Honestamente, acho que o Rui tem todas as capacidades como político e como pessoa para ocupar outro tipo de cargos. Isto sem qualquer tipo de elogia fácil. Há bocado o Rui estava a comentar que o meu papel no passado era difícil. Na altura, não era difícil porque para já as pessoas não tinham coragem de dizer devias ter dito isto, ou devias ter dito aquilo. Diriam por trás, porque para mim só houve 2 ou 3 pessoas que fizeram esse comentário e eu entro por um ouvido e saio pelo outro, porque os meus comentários tinham a ver com a minha maneira de pensar e não com ser um veículo transmissor do que quer que fosse. Aquilo que há bocado estava a pensar quando comentava e falava no Dr. Martins, curiosamente, em termos de ser difícil, em 96, 97, acho que foi nessa altura que o Dr. Caseiro Marques saiu também, e foi nessa altura que ele depois cria o jornal Notícias de Vila Real. Portanto, o PSD, na altura, dava os primeiros passos de desentendimento. E, portanto, e o Dr. Caseiro Marques foi claramente o primeiro elemento dessa situação. Se entrarem nessa história, fazer uma análise do passado, é óbvio que, e já agora quero fazer também a minha homenagem ao Dr. Martins, que não está aqui presente. O Dr. Manuel Martins, como Presidente da Câmara durante 5 mandatos, se a memória não me falha, contribuiu para o desenvolvimento da cidade, do Concelho de Vila Real. O Rui é um ilustre sucessor, e ele agora, melhor do que ninguém, saberá sentir-se na pele do que é ser Presidente da Câmara, que não é nada fácil. Sem querer fazer futurologia, obviamente que o primeiro mandato de um partido novo, como é o do Partido Socialista aqui em Vila Real, é um mandato que, se não cometer erros, como não estão a ser cometidos, digamos, garante quase naturalmente uma reeleição, isto sem querer fazer futurologia, mas fazendo um pouco análise política. Obviamente passará por aí.
a não ser que haja erros, que se cometam erros, mas o Rui duvido com o tato político que tem que vai cometer tantos erros assim. A não ser que isto não é único. Estou-me a lembrar agora, por exemplo, o Presidente da Câmara de Taboaço perdeu, do PS também, perdeu nas últimas eleições, depois do primeiro mandato, mas cometeu alguns erros graves e, portanto, por isso a penalização. No caso de Vila Real, foi monocolor durante muitos anos, mais de 3 décadas, e, portanto, com um processo de sucessão que foi muito atribulado, que não foi muito feliz, não houve, contrariamente, por exemplo, ao Dr. Armando Moreira, que naturalmente o Dr. Manuel Martins foi preparado, nesta segunda parte isso não aconteceu. E, portanto, era quase expectável que as coisas decorressem menos bem. Ainda por cima com um partido com PC dividido, que foi o que aconteceu, e com um processo de candidatura um bocado atribulado. Depois, portanto, o Rui emerge de uma forma, diria, perfeitamente natural, e eu acho que este programa, com a sua devida escala, ajudou também a criar, digamos, um espírito crítico, mas também um espírito de análise em relação ao Conselho, que provavelmente lhe foi útil. Por exemplo, coisa que o António Carvalho, o Tony, claramente lhe faltava. Eu gosto muito do Tony, meu amigo há muitos anos, mas claramente não tinha as bases, não estava tão bem preparado como se calhar está agora. E notou-se isso nos debates. Há um bocado comentei os debates que me recordei do Jorge Espinho, por exemplo, na aula magna da UTAD, Porto Canal, claramente foi ele que ganhou. E o Tony, o António Carvalho, também claramente faltou-lhe qualquer coisa para conseguir apresentar uma proposta que fosse coerente, construtiva. Era difícil também, perante a herança do Dr. Manuel Martins, mas faltou se calhar um bocadinho assim, um danoninho para conseguir chegar um pouco mais além. Pronto, de qualquer maneira, isto é uma observação de alguém que está um bocado afastado. Mas foi essa sensação que fiquei enquanto cidadão de Mas sempre atento. Mas sempre atento. Por outro lado, o processo, como eu disse, eu não queria estar a falar disto, porque o Dr. Manuel Martins, a memória dele deve-me ser todo o respeito, e era uma pessoa que eu tinha imensa consideração. De qualquer maneira, foi um processo atribulado, se calhar também não teve ajuda para que a sucessão fosse tão natural quanto isso. E pronto, e depois as coisas ocorrem naturalmente, e foi o que foi, e não há nada a dizer. Jorge, e tu, o que é que podemos esperar de ti em termos políticos? Já foste candidato à Câmara, já estiveste mais próximo, mais longe, dentro do CDS, sempre no teu partido, mas tens estado mais próximo, mais longe, o que é que se pode esperar nos próximos anos? Tens mais ou menos noção como é que é o CDS Vila Real, portanto, trabalhamos todos para o mesmo objetivo, seja eu, seja a Joana, seja a Conceição, seja o Patrick, seja o André, seja a Carla Mourão, assim por aí adiante, trabalhamos uns para os outros. Portanto, nós estamos ao serviço do partido, uns com mais possibilidades umas alturas que outros, e não temos problema nenhum nesse aspecto. O que é que vai ser o futuro político é o que o partido decidir, e dependendo também das limitações de cada um, mas não posso fazer grande futurologia, porque se tivesse feito há uns anos atrás, não tinha sonhado sequer ser candidato à Câmara ou ser membro da Comissão Política Nacional do Partido, como fui até agora, e saí, porque a vida também não tem permitido, e está lá o Patrick neste momento. Portanto, fazemos o trabalho que nos conhecem de formiguinha, e umas vezes mais, outras vezes menos, mas trabalhamos todos em conjunto. Portanto, o que vai ser o futuro, a Deus pertence. Eu hoje dou uma novidade aqui ao Luís. Só 2 notas muito breves. Primeiro, relativamente à questão das eleições. Eu, na última campanha eleitoral, o que mais me deu gozo foi que fizemos uma campanha com alegria. Isto é, foi uma campanha de amigos, entre amigos, no bom sentido da palavra, que veio para a rua, que queria expressar aquilo que entendia como útil para o Conselho, de peito aberto, e fez isso com uma grande solidariedade. Nós, todos os dias que vinhamos para a rua, vinhamos com alegria de vir para a rua fazer campanha. E já fiz campanhas em que não havia essa alegria. E, portanto, acho que esse foi o ingrediente. Depois contar aqui uma pequena história, a história do debate do Porto Canal. Eu eram 6 da tarde, telefonei ao Dr. João Gaspar,
e dentro daquilo que me era possível expressar, disse: olha, eu não vou ao debate, é impossível porque eu não consigo falar. Eu estava literalmente afónico, não conseguia dizer nada, mas estou a ser sincero, nada, rigorosamente nada. E quando lhe disse, ele disse: pá, tem calma, está tranquilo, não canceles, diz que vais ao debate, que eu resolvo o assunto. Vai lá para a aula magna que eu resolvo o assunto. Eu cheguei à aula magna e passado um bocadinho chegou o Júlio, o enfermeiro Júlio, que foi no adjunto e hoje é membro do Conselho de Administração do Centro Hospitalar, e disse: pá, o João Gaspar chegou aqui e disse para empatar uma injeção. Eu disse: pá, então poeiro, pá, mas esqueceu-se da seringa para dar a injeção. Eu disse: pá, então isto complica-se, pá, como é que eu vou fazer? Lá foram buscar a seringa, não sei exatamente aonde, deram uma injeção e recomendaram-me que não falasse, isto é, que chegasse cá em baixo, que aguardasse o maior número de minutos possível sem dizer nada. Eu sentei-me, portanto não fazia ideia se conseguia ou não falar, sentei-me, o debate começou e quando me deram a primeira oportunidade de falar, eu experimentei. Não tinha a certeza que me fizesse ouvir. E portanto acho que essa é uma história... Mas esta não foi a razão de ter perdido o debate. Não, eu não perdi o debate. Quem perdeu foi o Feito. Eu explico. Eu tinha uma tática no debate. Qual era a tática? Era deixar que o Jorge batesse no PSD. E portanto, se o Jorge batia no PSD, para que é que eu havia de estar a fazer esse trabalho? Portanto, nunca fiz esse trabalho, bem pelo contrário, tudo aquilo, o meu adversário não era o Jorge Pinho. Eu sabia que o Jorge tinha sondagem, eu sabia que o Jorge não ia ser eleito, sabia que a minha luta era com o PSD, que estava tudo muito bipolarizado, era 5-4 para o PSD ou para o PS, para a minha candidatura, que não era só do PS, era uma candidatura com muitos independentes, e portanto tudo aquilo que o Jorge ou o Rui Cortes ou o PCP fizessem para bater ao PSD, eu só tinha que estar calado. E portanto foi isso que eu fiz. Joguei estrategicamente no meu confronto com António Carvalho, não era com nenhum dos outros, e portanto tive sossegado. E depois uma última nota, só porque acho também que é importante. Eu, durante 4 anos, fui vereador da oposição, sendo presidente do Dr. Manuel Martins. E, se repararem, nesses últimos 4 anos tivemos uma relação sempre cordial. Não posso dizer que era amigo pessoal do Dr. Manuel Martins, não era, seria hipócrita ao dizê-lo, mas tínhamos uma relação cordial. E foi curioso que 2 ou 3 meses antes das eleições, tive uma conversa no final de uma reunião onde lhe disse: você pode ter a certeza absoluta que se eu for eleito eu tratarei melhor o seu legado do que aqueles que você vai apoiar no seu partido. E tive a oportunidade de confirmar que foi exatamente isso que aconteceu. Muito bem, vamos então encerrar. Agradeço-vos muito ter estado aqui a recordar-nos aquilo que fizemos há 20 anos, no primeiro programa que fizemos, chamado Traços nos T's para fugir ao pontos nos Is, que era uma frase e um termo muito conhecido e lá está aqui a forma de também tentarmos ser um pouco diferentes, e tenho o prazer também de vos entregar então os 2 primeiros programas que nós fizemos, para vocês ouvirem um dia destes, quando quiserem. Obrigado. Portanto, os 2 primeiros programas, que foi então o de 28 de abril de 96 e o de 5 de maio de 96. Nós temos os outros programas todos, não estão informatizados. A fotografia já não é desse dia, nós não fizemos nenhuma fotografia nesse dia, infelizmente. Não fizemos no Facebook. De qualquer forma, tivemos então aqueles 3 anos e depois, a partir de 2001, começámos um novo programa, mas para isso então vou convidar então outras pessoas a virem até aqui. Obrigado aos 3 por terem estado connosco. Nós aqui agradeço também ao Cais da Vila, Dr. Horácio Negrão, que nos permitiu este espaço magnífico de acolhimento aqui para este programa. E vou também convidá-los então a acompanharem connosco um pouco mais daqui, um pouco os covilhetes tão característicos aqui da nossa região e de Vila Real. Obrigado ao auditório da Rádio. Obrigado então a vocês. E então vamos então agora passar aqui uma mudança das pessoas que estão aqui connosco. Nós então, para quem nos está a ouvir, então nós a partir do ano
2001 começámos com um novo formato, o formato chamava-se exatamente Pontos nos Jotas, e era com a Joana Rapazotto, o Pedro Fonseca e o Rodrigo Sá. Eu peço-vos então aos três para virem então até aqui, e depois, para além deles, os três, foram outras pessoas que foram fazendo parte do programa. Nós vamos também aproveitar para os convidar a eles a virem até aqui. O primeiro Pontos nos Jotas foi para o ar no dia 22 de maio de 2001, ou seja, que também foi, vai fazer agora 15 anos que nos juntámos para fazer este programa aqui na Rádio Universidade, para quem nos estiver a ouvir através da rádio, na Universidade FM. Estamos então aqui juntos outra vez à volta da mesa, quase 15 anos depois. Estas datas do maio é sempre porque a rádio faz anos em maio, era sempre por isso que nós decidíamos começar os programas em maio, porque a rádio fazia anos em maio. O primeiro programa que há pouco falámos aqui começou 10 anos depois da rádio ter começado, e este começou 20 anos depois da rádio ter começado. Portanto, isto vai andando. Muito bem, então Rodrigo Sá, Pedro Fonseca, Joana Rapazotto, é um prazer voltar a reunir-vos aqui. Nós também já temos connosco o Armando Vieira, que depois substituiu o Pedro Fonseca em abril de 2007, Armando. Isto para quem nos estiver a ver. Nós fizemos aqui uma mudança para que as pessoas percebam, pronto, saiu umas pessoas e deram outras as maravilhas da rádio que o vídeo nos impede de transmitir estas coisas lá para fora, não é? Se estivéssemos só na rádio ninguém sabia o que é que estava aqui a acontecer. Assim como foi transmitido por vídeo, as pessoas também se foram apercebendo. Rodrigo, vou começar por ti porque tu és o único resistente. Mantens-te desde essa altura, desde tal dia 22 de maio de 2001, que te mantens aqui nestes programas semanais e que nós nos vamos vendo semanalmente. É verdade, 15 anos. Lembras-te ainda dessa altura, como é que isso foi? Lembro-me, eu na altura trabalhava com o Jorge Pinho, trabalhava na empresa de Jorge Pinho, que acabou de se levantar daqui, e lembro-me que estávamos a fazer uma viagem para um congresso de âmbito profissional. O programa, o Traços nos T já tinha terminado, e íamos a falar sobre a possibilidade de se fazer um novo programa, uma coisa desse género. E na altura já havia telemóvel, ligou-se para ti, Luís Mendonça, e se elaborar a ideia, um programa e tal, uma coisa só com jovens. O nome saiu naturalmente, Pontos nos Jotas, e pronto, e os convites foram feitos. Foi-me feito a mim, enfim, que era do Partido Socialista, da Juventude Socialista na altura, nós éramos todos das Juventudes, a Joana Rapazotto, que saiu naturalmente porque era alguém que nós também conhecíamos, eu particularmente conhecia da Associação Académica, tínhamos sido colegas de lista na Associação Académica, e o Pedro Fonseca, que eu penso que na altura era o líder da Juventude Social-Democrata em Vila Real, penso que eras o presidente da JSD. E portanto, enfim, veio o convite, esta experiência, uma experiência que não foi fácil inicialmente para mim, porque eu não sou de Vila Real, eu não nasci cá, portanto há uma série houve uma série de coisas que eu não conhecia, que eu não sabia. Espero que ao longo destes 15 anos já tenha aprendido algumas, não todas, é evidente, mas já aprendi algumas com certeza, e tem sido uma experiência interessantíssima, tem sido uma aventura engraçadíssima. Tenho conhecido gente de quem me torna amigo e com quem tenho debates semanais que acho que são interessantes, acho que são engraçados. Joana, tu tiveste também grande parte deste período. Houve um período, se não me engano, foi em 2002 que tu saíste, foste até à Eslovénia? Não, foi em 2007. Estive na Eslováquia primeiro, é verdade, Erasmus. Saíste durante um período. Estive durante uns meses largos na Eslováquia, mas em tantos anos acaba por se dissipar essa informação. Antes de mais, deixa-me só começar por saudar os nossos ouvintes e quem está aqui presente. É um prazer e uma honra estar aqui nesta celebração. Eu acho que a rádio tem um papel fundamental para o desenvolvimento de Vila Real. Acho que é um veículo muito importante de informação, de debate, de discussão, de troca de ideias, de inovação, de acompanhamento da atualidade. É verdade, eu em 2001, no dia 22 de maio, estava na rádio, universidade, estava a constar hoje com o Luís, a propósito de fazer assim um recordatório breve, por quantos sítios já teríamos passado. Começámos efetivamente na Rádio Universidade em Montezelos, entretanto mudámos-nos para a Gomes,
daí para o Café Concerto e depois para as novas instalações da rádio, para as atuais. Com os saltinhos a Bruxelas. Claro, fomos fazendo programas fora daqui, chegámos a ir a Bragança uma vez, entrevistar o Presidente da Câmara de Bragança. Fomos a muitos sítios ainda. Montalegre. Exatamente, fomos a vários sítios. Eu acho que realmente, para mim foi uma experiência fantástica. Gostei imenso de participar ao longo de tantos anos no programa da rádio. E acho que realmente também cresci politicamente no programa, embora ache que deve haver sempre uma componente de inovação e de pessoas novas e de renovação, porque é necessária irreverência. Não temos que ser, acomodados ou politicamente corretos, e eu acho que o passado tempo tendemos ou a desistir de algumas lutas e de algumas posições porque achamos que já não levam a lado nenhum, porque a experiência já nos diz que não vale a pena, portanto que não vão mudar, e isso é mau, na minha ótica. Eu acho que isso é mau. O fim da utopia, não é? Porque com certeza que para incitar às mudanças temos que ter posições irreverentes e temos que defendê-las e temos que atacar quando é preciso atacar e temos que ser agrestes, agressivos. Mas também temos que estar cá para saber reconhecer as coisas boas que se vão fazendo. Eu nunca gostei de me acomodar às coisas e acho que o nosso papel na política e a nossa intervenção na sociedade deve ser o de não nos acomodarmos. Acho que é importante defendermos aquilo que acreditamos, sermos transparentes e diretos, e não há cá meias palavras. O que gostamos, gostamos, o que não gostamos, não gostamos. Se concordamos, defendemos, se não concordamos, estamos cá para atacar, inclusivamente posições do meu partido. Eu lembro-me que em bastantes situações neste programa fui agreste ao meu partido e àquilo que o meu partido defendia, e não tive problema em sê-lo, porque obviamente os partidos constroem-se com as pessoas e não ao contrário. Não acho que sejam as pessoas que se constroem com os partidos. Muito bem, agora vamos ouvir o Pedro Fonseca, também é um bom regresso aqui ao nosso convívio. Pedro, tens saudades ou não destes encontros semanais com a Joana e com o Rodrigo? Tenho bastantes. Eu tive 6 anos a fazer o programa, portanto, de 2001 a 2007. Na altura, quando saí, portanto, tive a oportunidade de transmitir ao Luís Mendonça a minha vontade de sair, porque de facto estava... Pronto, eram 6 anos e estava um bocadinho cansado do programa, e portanto achei que era o momento certo para... Acho que tudo tem um tempo na vida, e portanto acho que era o momento certo para sair. Foi bastante interessante. Foram programas, e portanto sistematicamente, semanalmente, nós fazemos o programa, julgo que era às terças-feiras. E portanto aquela preparação do próprio programa que nós muitas vezes fazia-se em cima do joelho, mas o que é facto é que se fazia, e depois naturalmente com o avançar dos tempos e conforme uma pessoa ia tendo um pouco mais de experiência, porque eu não tinha experiência absolutamente nenhuma da rádio, naturalmente que a preparação já não se fazia com tanta intensidade, porque nós também mentalmente íamos estando mais preparados para responder às solicitações que eram colocadas. Mas foram tempos bastante interessantes. Há pouco também foi dito que, e no anterior painel, que o Alcides Pérez era o mais condicionado até pelo facto de ter naturalmente que defender as posições do Executivo Municipal, porque a verdade é esta, o nosso programa girava muito à volta daquilo que era o município de Vila Real e as políticas implementadas, e o que é facto é que eu também, durante o nosso tempo, também era aquele que estava pelo menos eu sentia-me numa situação um pouco mais complicada, porque naturalmente... Estavas mais limitado. Que estaria mais limitado. Mas em 6 anos nunca me senti condicionado de dar a opinião política que eu entendia que deveria ser dada. Senti naturalmente, e muitas vezes era pressionado para tentar defender aquilo que eram os interesses do município de Vila Real e das políticas do Partido Social Democrata localmente, mas... eu sempre, nos 6 anos, sempre defendi aquilo que eram as minhas posições, muitas vezes contrárias àquelas que eram as posições do meu partido, mas foram momentos bastante intensos, bastante interessantes, que eu gostei muito, e hoje, decorridos 9 anos da saída do programa, tenho saudades, e às vezes fico a pensar
um dia gostaria de fazer qualquer coisa em termos de rádio, porque foi bastante interessante. E, portanto, fica naturalmente este registro de 2001 a 2007 com a Joana e com o Luís Mendonça e com o Rodrigo. Lembras-te que também, e para quem não seguia o programa e é mais jovem, nós chegamos a fazer programas em direto todas as semanas da Pastelaria Gomes. Sim, começamos, julgo que o primeiro que fizemos foi nas eleições autárquicas de 2001 na antiga Gomes, na Gomes de Baixo. Julgo que foi no debate, exatamente, acho que foi o primeiro. Depois começamos a fazer semanalmente no Sanduíche Bar. Não, mas há aqui uma coisa engraçada que ainda ninguém falou. Falamos muitas vezes das primeiras vezes, a primeira vez do Facebook, o Pedro Fonseca foi o primeiro a entrar pelo telefone num programa nosso, numa altura que partiste uma perna ou qualquer coisa assim, no género, estavas de cama. Exatamente. E na caminha, tinha tido um acidente. E na caminha fez o programa, vocês não se lembram disso? Foi a primeira... Já não me lembrava. Já não me lembrava. Foi a primeira vez que deve estar gravado. Temos os programas todos gravados. A entrar pelo telefone, porque o Pedro tinha tido um acidente, mas não deixou de fazer o programa. Por acaso, da Gomes, lembro sempre da Cristazinha de Galo e do Cariocazinho de Limão, que para mim era um clássico. Eu da Gomes lembro-me que havia dois senhores que nos sistematicamente nos acompanhavam. Iam lá, semanalmente, ouviam o programa e no final vinham discutir connosco. Disseste isso, não devias ter dito, eu acho que sim, eu acho que não, acho que estás bem, ela é que esteve bem e tal. Eu lembro-me que havia depois passamos para o Café Concerto. Em 2004 passámos para o Café Concerto, quando abriu o Teatro de Vila Real, e ainda estivemos algum tempo também a transmitir lá todas as semanas o programa. Nessa altura era quando eu estava na Eslováquia, penso. 2007, já lá vem uns anos também. Joana, regressa então a ti outra vez, e que faz-te falta ou não esta atividade semanal? Confesso que gosto muito do debate político, acho que as pessoas que nos estão mais próximas sabem disso. Eu nunca nego um bom debate, aliás tenho alguns debates ainda bastante acesos na Assembleia Municipal, onde estou em representação do CDS. Sim, sinto falta do debate político, acho que é uma experiência interessante. Obviamente, à medida que o tempo vai passando, se calhar num modelo e num registro diferente, acho que saí deste programa no momento certo, porque realmente tanto tempo de convívio com as mesmas pessoas torna monótona a nossa participação e as pessoas já antecipam. A Joana quer mandar-me embora. Já antecipam aquilo que vamos dizer e aquilo que vamos pensar. Eu acho que mesmo para quem nos ouve, já não temos o efeito de surpresa. Acho que isso acontece. Aliás, eu lembro-me que a minha despedida da rádio fui gravar a minha última intervenção e foi emotiva, vieram umas lágrimas aos olhos, porque fiz um reviver dos mais de 10 anos que tive no programa e foi com grande orgulho que participei e gosto imenso do debate político, não escapo de nenhum, mas realmente achei que já era tempo, até porque a verdade é que estamos aqui para falar das coisas boas, mas também existem coisas que acabam por tornar cansativo o programa, nomeadamente o à vontade que temos entre nós, ou se calhar a cerimónia que deixamos eu normalmente de fazer. Era o membro conciliador, que fazia a ponte entre a Joana e o Rodrigo, que normalmente eram assim um bocadinho mais ásperos na discussão política. Nessa altura, e eu disse isto muitas vezes, nessa altura a Joana... E a minha conciliação era dentro do programa e quando acabava o programa ainda tinha que acalmar os ânimos fora do programa. Não, mas eu acho que eu e a Joana éramos amigos fora do programa. Éramos. Mas pegavam-se muitas vezes. Não, hoje em dia estamos mais afastados, mas de facto éramos amigos fora do programa. É isto que acontece, eu estava a falar e o Rodrigo se depois isto nada muda. Isto para dizer que realmente deixamos de sentir aquela cerimónia e se calhar não respeitamos o espaço de intervenção do outro, ou tentamos adivinhar e pôr na boca dos outros palavras que efetivamente não estamos a dizer, muito menos com um determinado sentido. E ao fim e ao cabo, isto para dizer o quê? Nós também o tempo passou sobre nós, a rádio evoluiu imenso, nós também tornámos-nos mais velhos, não sei se evoluímos ou não, os outros que façam essa avaliação.
e com certeza que os modelos também devem acompanhar essa evolução e acho que sim. E qual é a tua previsão da tua participação política nos próximos tempos? Vai ser mais ativa ou menos ativa? Eu estou super ativa. Esta sexta-feira temos a Assembleia Municipal e eu tenho uma carrada de intervenções para fazer, porque realmente temos uma agenda com 16 pontos, se não me engano, e desde relatórios de contas a imensos projetos novos, regulamentos, tem tudo um pouco. Isso obriga a um trabalho aturado, muito exigente, com muito pouco tempo de preparação, porque se nós tivéssemos se calhar 15 dias ou um mês para preparar uma Assembleia Municipal, poderíamos estudar com a profundidade que se justificava toda essa documentação e fazer uma intervenção política muito mais sustentada, muito mais robusta. Fazemos o possível com o tempo que temos, porque todos nós, eu pelo menos trabalho, não dependo da política, não vivo da política, a minha profissão não tem nada a ver com a política e como tal acaba por ser a minha ocupação de tempos livres. Sempre foi assim, já há bastantes anos para cá que tenho, eu até costumo dizer, enquanto que há pessoas que se dedicam ao voluntariado nos hospitais, há pessoas que se dedicam aos escoteiros, há pessoas que se dedicam à igreja, a atividades da igreja, há pessoas que se dedicam a desporto. O meu hobby principal, e até de obrigação, porque assumi compromissos públicos e respeito quem me elegeu onde eu estou, mas mesmo dentro do meu partido, que não estou eleita, mas também represento estruturas, acaba por ser um hobby, o meu maior hobby, ou seja, ocupa-me o meu tempo livre de forma expressiva e com certeza, e gosto muito e faço com gosto, senão não faria. Pedro, e tu? Já estiveste mais afastado? Estás na Assembleia outra vez? Já estiveste outra vez? Saíste? Como é que te vês aí no futuro? Mais próximo ou menos da política e se calhar até de um tipo de programa deste tipo ou outro? Não é... repara, eu neste momento a minha única intervenção política que tenho é enquanto membro da Assembleia Municipal. Não faço parte... faz parte das estruturas partidárias do teu partido? Não faço parte de nenhuma estrutura partidária do meu partido, já desde... Portanto, já no último mandato do Dr. Manuel Martins eu não fiz parte da Conselhia e, portanto, eu neste momento não tenho qualquer responsabilidade política, a não ser, naturalmente, a minha intervenção na Assembleia Municipal, onde sou membro eleito pelo Partido Social Democrata e, portanto, é dessa forma que neste momento é esta a minha intervenção política neste momento. Gosto de política, gosto de intervenção política. Agora, não sei, sinceramente. E eu acho que tens uma postura que é apreciada, uma postura serena, uma postura de... Tento tanto na minha vida pessoal como profissional e na intervenção política, tento ser um conciliador. Nunca fui uma pessoa de grandes conflitos nem fricções. Tenho as minhas ideias próprias. Quando tenho as minhas ideias que se coadunam com as ideias do meu partido, naturalmente que estamos de acordo, mas tenho alturas em que o meu partido pensa de uma maneira, eu penso de outra, e portanto, mas nós não temos que, naturalmente ninguém tem que se chatear, tem que se respeitar as posições. Agora, quanto ao futuro, não sei. Neste momento, a minha vida passa mais pela minha atividade profissional e, portanto, é essa que é a família e a atividade profissional, é essas que eu me dedico neste momento a 100% e, portanto, não... Armando, a mesma pergunta, como é que te vês aí nos próximos tempos, nos próximos anos? És um quadro do Partido Social Democrata de Vila Real. Deixa-me dizer-te que estavam agora há pouco a referir relativamente à questão de podermos ser convidados para algum debate em Bruxelas. Eu aí estou disponível para um regresso temporário com o repasto de Montalegre. Exatamente, portanto eu aí considero um regresso temporário ao programa, até porque eu estou aqui sentado há 20 minutos, meia hora, e sinceramente estou a sentir saudades e sinceramente estou a reviver muitos dos programas que nós fomos fazendo durante os 7 anos que eu acompanhei semanalmente. Já era a nossa o Rodrigo. Exatamente, e portanto nós acabamos por ficar também viciados, um bom vício, neste programa, nesta discussão, neste encontro semanal que vamos tendo, e portanto é algo que nos faz falta e não tenho dúvidas nenhumas de que
é algo que deixa saudades. Eu ainda agora, o que eu vos estava a dizer, estou aqui sentado há 20 minutos, meia hora, e sinto que de repente vieram à memória muitos programas, muitas discussões, muitos pontos de convergência e outras de divergência que nós ultrapassamos durante aquela semana. E, portanto, é importantíssimo nós irmos mantendo a nossa atenção àquilo que vai acontecendo na nossa região, no nosso país, e, portanto, é isso que eu vou manter nos próximos tempos. Vamos estando atentos. Eu não tenho qualquer cargo no partido e, portanto, neste momento sou aquilo que as pessoas gostam de dizer, sou um militante de base. E, portanto, é assim que eu me espero ver nos próximos tempos. Eu acho que uma grande vantagem, se me permites, do programa é precisamente obrigava-nos. Eu acho que se calhar inicialmente fazíamos uma preparação, um trabalho de preparação, mas mais no fim o Luís ligava-nos, aliás, o interesse era não haver demasiada preparação no programa, era sermos espontâneos, e o Luís muitas vezes ligava-nos durante a tarde, já de terça-feira, a dizer o que é que vamos discutir logo à noite. À última da hora também, não é? O que é que vamos discutir logo à noite? E isso também é bom, porque muitas vezes eu acho que fomos confrontados com questões e com dúvidas e com temáticas que hoje em dia poderíamos não... fomos espontâneos naquilo que pensámos, no momento, no contexto e na análise que fizemos. E isso, por outro lado, obrigava-nos também, o programa, a ter um acompanhamento muito próximo dos acontecimentos, porque a gente não discutia só a política local, nós sempre discutimos a política nacional. Aliás, nós fazíamos sempre o acompanhamento das eleições, portanto, dos atos eleitorais. Passávamos aquela fim de tarde e noite. Sim, muitas rotas autárquicas. Éramos o painel que acompanhava as eleições. Por acaso é uma curiosidade. Eu passei muitas derrotas autárquicas naquela rádio. Lembro-me de uma eleição, a do Dr. Artur Vaz, em que o Pedro Fonseca entrou derrotado e passado meia hora estava felicíssimo, já estava eu derrotado outra vez, e na única que o Partido Socialista ganhou foi do Rui Santos, não fui. E, portanto, só tenho derrotas autárquicas na Rádio Universidade. Inclusivamente fui candidata numa das eleições que vocês comentaram, não é? Ao Parlamento, à Assembleia da Nós continuamos com o programa no ar, atualmente com o nome Politicamente Incorreto, com o Rodrigo Sá, com o Albano Cunha e também com o Bruno Pinto. Albano, já estás também aqui connosco. Como é que tem sido esta tua participação? Como é que tens visto estes... tu já eras uma pessoa que também ias fazendo alguns comentários políticos na Voz de Trás-os-Montes. Agora, em termos de rádio, fizeste essa experiência. Como é que tens vivido esses tempos? Ora bem, Luís, eu cumprimento-vos a todos, mais uma vez. Eu já tive a oportunidade de vos cumprimentar a todos. Eu tenho encarado isto como algo que faz parte, digamos assim, do meu hobby político. E tenho encarado dessa forma, porquê? Porque a política às vezes é demasiado chata para nós a vivermos intensamente por dentro, e é mais fácil vivê-la desta forma, sem dúvida nenhuma que é mais fácil cingirmos ao comentário político. Eu, de facto, já antes tive sempre desde miúdo, podemos dizer assim, essa queda para o comentário político. Grande parte das vezes de uma forma acérrima, grande parte das vezes de uma forma bastante crítica, mas no fundo aquilo que nós temos sempre que tentar fazer é não criticar sem tentar apresentar uma solução, e é isso que me tem guiado. Se me disserem em relação à experiência na rádio, é uma experiência ótima. Eu lembro-me do primeiro dia que eu fui, que preparei, acho que foi o único que preparei devidamente a intervenção no programa, e preparei porque não sabia para um dia, não é? Era a primeira vez, e estava lá com um dos dinossauros do programa, que era o Rodrigo Sá. Um dos dinossauros já lá estava há 10 anos. Um dinossauro no bom sentido, claro, mas já lá estava. Tu estás lá há quantos anos já? 15 anos. Há 15 anos, portanto... Estavas tu a sair da escola primária. Metade do meu tempo de vida, até ao presente, quando entrei para o programa, o Rodrigo já estava na rádio. E levava aquilo já bastante preparado. Depois tinha, por outro lado, posso olhar para mim, também lá estava lá a Joana, que eu já conhecia também, os comentários da Joana já lá estava uma data de anos também. Não é uma pessoa fácil de contrariar no debate político. Não digas isso. Não é fácil contrariá-la no debate político, e ela sabe que isto é uma crítica positiva e
pelo apreço pessoal e político que tenho por ela, e portanto preparei-me. Hoje em dia, ou seja, à medida que o tempo foi passando, a rotina vai-se mantendo muito diferente. Portanto, o Luís Mendonça avisa: hoje vai-se falar disto e daquilo, daquilo outro, se faz a escolha dos temas. E uma pessoa no meio da azáfama do trabalho e no meio de tanta coisa para pensar, às 10 da noite é que vai para o programa e diz: ora, hoje vai-se buscar o telemóvel, hoje vai-se falar disto ou daquilo. E é algo que tem saído de uma forma muito mais natural, eu acho. Sai de uma forma muito mais natural, por isso é que às vezes também se metem umas arroladas e às vezes também se dizem coisas que não estamos preparados para 100% daquilo que estamos a dizer. Mas tem sido uma experiência ótima, gosto Mas o Rodrigo prepara mais, o Rodrigo dá sempre aquele ar de que não prepara, mas... Rodrigo, e se quiseres abrir isto ao debate político, nós podemos abrir já. O Rodrigo é uma pessoa muito mais preparada, é um verdadeiro socialista, pronto. É aquele que conduz o assunto para o que interessa. Estou a ficar preocupado, eu tenho 3 sociais-democratas no mesmo. 3 sociais-democratas mais um CDS e eu estou aqui sozinho. Ajuda. Tens então tempo de antena agora para... E há de se reparar que a voz do Rodrigo é uma voz melodiosa, que entra bem e diz as coisas... E que se sobrepõe, sobrepõe-se melodiosa, não é? Portanto... Rodrigo, vá, eu aproveito o tempo de antena para... Não, eu tenho que dizer uma coisa que me parece importante. Eu concordo com a Joana, de vez em quando é preciso, enfim, uma certa um reavivar, se quisermos, novas pessoas, novas ideias, uma certa irreverência. Eu pude ficar no programa porque os meus companheiros de programa foram fazendo o favor de ir saindo. E, portanto, não precisei de sair eu. Portanto, estive presente com novos companheiros, todos impecáveis, gosto imenso deles, e permitiu-me ir ficando e, de facto, fazer uma coisa que me dá um gozo bestial. Como eu disse logo no início, eu não sou de Vila Real e, portanto, o facto de não ser de Vila Real limitou-me em alguns aspectos, limitou-me desde logo no conhecimento de algumas pessoas, de algumas situações, de um certo histórico. Isso obrigou-me, se calhar, no início a trabalhar mais, a tentar perceber, a tentar ir mais longe. E devo dizer-vos que acho simpático, apesar de estar a ser utilizado como uma crítica, é simpático dizer-se que eu estou preparado. Sinto-me de facto preparado, mas estou preparado porque há 15 anos que discuto estes assuntos. Eu recordo-me bem da primeira vez que falamos sobre o PIDAC no programa e eu tive que ligar a alguém a perguntar o que era o PIDAC. Como muitos porque eu não fazia a mínima ideia do que era um PIDAC e, portanto, esta preparação não é mais do que o acumular de 15 anos de discussão, às vezes das mesmas coisas, outras vezes de coisas diferentes. E a capacidade de análise também vem, de alguma forma, do histórico. Quer dizer, aquilo que a Joana dizia, e que é verdade, às vezes acaba a utopia e nós tornamos-nos mais cínicos e não acreditamos com tanta facilidade que as coisas podem mudar, e eu sinto isso em mim, quer dizer, o início da minha militância política, eu achava que era muito mais importante a minha posição, a minha intervenção, porque eu achava que ia poder mudar o mundo e tal. E hoje já acredito que sim, que é possível, de facto. É possível chegarmos... Olha, já estás arredondado. Não, é possível darmos o nosso... Não, é possível darmos o nosso contributo, mas fazemos parte de uma engrenagem enorme e, portanto, não vale a pena. E, portanto, acho que tem sido uma experiência engraçadíssima. Tenho aprendido muitíssimo. O tal histórico permite-me hoje olhar para a política toda, local, regional, nacional, e fazer uma análise, e é isso que me pedem, que eu seja um analista, fazer uma análise, portanto, ter uma ideia sobre, às vezes até uma certa futurologia, e é uma capacidade que não serve só para a política, nem serve só para a rádio. Serve para a vida. Serve para a vida, e portanto, nós muitas vezes, lá está, às vezes com uma dosinha de cinismo, é verdade. Também faz parte. As pessoas que me conhecem, que são mais próximas de mim, família e tal, notam isso em mim, que eu me tornei uma pessoa mais cética, mais... Quer dizer, não é tudo tão direto, há sempre uma segunda análise, mas eu acho que isso é normal de quem se move no meio da política, e é algo em que eu estou envolvido há muitos anos e que gosto muito. É preciso dizer isto, nem ninguém o disse, eu acho que a política é um vício, é uma... o Armando dizia há bocadinho que está cheio de saudades. O Armando já não faz política visível, se quisermos, há algum tempo, já não faz parte da Assembleia Municipal, não faz parte dos órgãos dirigentes, mas... é um vício, isto é uma doença. A política, eu estou há muitos anos no programa, quando sair vai-me doer muito, de certeza absoluta, porque o facto de não poder exprimir a minha opinião, debater, analisar, e vocês nisso estão mais à vontade para falar, deve custar muito, porque é um vício, é uma doença. Claro. Armando, sei que vais sair, de qualquer forma, mais alguma coisa que te recordes destes tempos que fomos vivendo?
Deixa-me só aqui lançar duas questões que me parecem importantes nós abordarmos neste programa. A primeira tem a ver com limitação de mandatos. Acho que os membros, e já foi falado aqui tantas vezes, acho que vale a pena falarmos se há limitação de mandatos aos participantes aqui no programa. Toda a gente me quer mandar embora, Luís. Acho que você acabaste de assumir que te tornaste cínico. Eu sinto que fui apanhado numa armadilha. Ti próprio. Tenho toda a gente... Alban, também queres que eu vá embora? Por mim estás muito bem. Está. E outra coisa... Não, isto não, desculpa interromper, isto não é um elogio que o Alban acabou de dizer, porque ele, por exemplo, ao Rui Santos, quer que ele vá para Lisboa depressa, o que significa que o Rui Santos é bom e que está a chatear cá em Vila Real. Se ele quer que eu fique, é mau sinal. É mau sinal. Mas deixa-me só acrescentar uma coisa. Eu e o Rodrigo, e desculpa interromper, mano, mas eu e o Rodrigo tornamos-nos amigos após o programa. Mas antes do programa, eu e o Rodrigo tínhamos aqui algumas picardias. Uma altura, isto é verdade, eu posso dizer lá há muitos anos, que tínhamos picardias, e eu uma altura até fiz um artigo... Mas furavam os pneus do carro um do outro, ou não chegava a esse ponto? Não chegou a esse ponto. Mas tivemos uma picardia grande que depois resolvemos uns anos depois, e estamos a falar de bastantes anos depois, quando nos encontramos... Eu tenho orgulho de ter sido o destinatário da segunda crónica. De opinião do Albano. A segunda crónica que o Albano Cunha escreveu na Voz de Trás-os-Montes. A segunda vez que ele escreveu um texto na Voz de Trás-os-Montes foi para me criticar, na altura, enquanto Presidente da Assembleia Geral de Alunos da RGA, enquanto Presidente da RGA. E portanto também já há uns aninhos. Outra questão que eu agora também queria aqui deixar e que é importante que vocês discutissem tem a ver com a questão das cotas. Portanto, nós sempre tivemos pelo menos um terço de... Neste momento eu olho para o painel de comentadores e vejo 100% de homens. Acho que também devíamos refletir sobre isso. Portanto, eu gostava que vocês estivessem aqui a pensar de refletir sobre... Substituir o mais antigo. O Rodrigo sabe. É a forma de substituir. É uma marcação em si. Eu vejo isso como um elogio. Estabelecer aqui alguma renovação. Quanto mais me querem afastar, mais contente. Estabelecer aqui alguma renovação no painel, naturalmente. Muito bem. Portanto, deixar-vos um abraço, dizer que gostei muito de vir aqui matar saudades convosco, falar aqui um bocadinho aos microfones da Rádio Universidade, desejar-vos as maiores felicidades e que tudo corra bem. Igualmente. Armando, e toma lá então a tua primeira participação no programa do dia 27 de abril de 2007. Muito obrigado. Foi então o primeiro programa onde fizeste depois então da saída do Pedro, que foi em março deste ano. 2007. Obrigado também por estar aqui connosco. Armando Vieira, que esteve connosco, e também temos aqui um novo participante no painel, que é o Xavier Barreto. Xavier, que vens lá de longe, lá de Montalegre. Não me digas que ele vem de Montalegre para dizer que eu devia sair do painel também. Vem de terras do Barroso, e agradeço também a tua presença. Xavier, que recordações é que tens? Certamente depois de eu ter feito o convite para estares aqui hoje, deves ter lembrado do tempo em que participaste no programa. Que recordações tens? Nós temos muitas recordações de Xavier. Havia muita neve naquela altura. Eu lembro-me muito bem de tu te vês com muitas dificuldades para chegar aqui às vezes a Vila Real à noite para fazer o programa. Evidentemente, antes de mais, boa tarde para todos. É muito complicado estar numa situação destas em que tenho que me deslocar do meio da Serra do Barroso para a Rádio Universidade, que chega a tão longe, e por isso é que eu fazia que acaba por ser um sacrifício. E é um sacrifício que me deu muito prazer e continua a dar prazer a ouvir e participar quando posso, mas com mais dificuldade talvez que os outros, porque os outros vivem aqui todos por perto e chegam cá com facilidade. Parece-me interessantíssimo indivíduos de diferentes ideais reunidos num âmbito comum, quer dizer, num ponto comum, que é a defesa do povo, a defesa de ideias, de ideais, e com a idade que todos na casa dos 20 e poucos, eu na altura... Bons tempos. Na altura com 20 e poucos. Mas o interessante é que 20, vê lá. É interessante é que com 20 e poucos já falávamos de física quântica, de energia do ponto zero, já falávamos de formas de evoluir e de preservar o meio ambiente, e deu-me muito prazer estar e estou sempre que é possível, e hoje cá estou outra vez. Muito bem, Xavier, tu participaste já há um par de anos, há uns bons anos atrás, e os teus companheiros de painel, o que é que te lembras deles?
Pronto, mais um para mandar embora. Com o Rodrigo, claro, a gente já sabe que estava sempre presente. É interessante que não me deixam qualquer tipo de mágoa, foram sempre muito coerentes. Às vezes maquiavélicos, ou seja, conseguiam. Ainda bem que eu cheguei muito purinho, muito simples, como agora, ainda continuo a ser o mesmo puro e o mesmo simples. E o que é certo é que eles davam o dito por um dito com muita facilidade e contra-argumentavam com muita facilidade. Muito bem preparados, que eu cheguei a dizer, eu sou o único que não sou político profissional. E já era presidente de junta há 20 anos e já não posso ser porque já tenho 30 e poucos, já não posso ser presidente de junta. Esgotei os mandatos. Olha que esta agora é terrível, não é? Mas também começaste a ser presidente de junta para aos 6 anos. Ainda tinha fraldas. O que é certo é que eles já eram profissionais na política. Porque isto de defender ideias não é para todos. E argumentar no sentido de as implementar e convencer os outros de que efetivamente aquela ideia é muito boa e é o melhor que se pode fazer para a sociedade. O que é engraçado é que todos com visões diferentes e pontos de vista diferentes tínhamos todos por objetivo um objetivo comum, que era o melhor para todos. Se calhar para dizer aos nossos ouvintes quem é que estava naquela altura no programa, era o Xavier, o Rodrigo, obviamente, não é? Inevitável. E o Armando Vieira. E o Armando Vieira. E o Armando, eram ok. os três. E que já agora o Xavier veio substituir quando tu estiveste para fora daqueles períodos em que tu saíste. Mas estar o CDS ou estar o PCP é a mesma coisa, não é? Ou seja, saiu... Eu pelo menos tinha fama de reacionária, muitas vezes. Saiu o CDS e entrou o PCP, engraçado, não é? É irónico. E aí está a abrangência da rádio, não é? Que substitui um membro que era do CDS por um do PCP. Não, mas não era um membro do PCP qualquer, isto é importante ser dito. Vais-te lembrar do primeiro programa do Xavier, não? Eu não me lembro do primeiro programa de Xavier. Ele levou o manifesto do Partido Comunista. Sim, mas isso é uma coisa que nós agora temos um novo comunista no nosso programa e mantém-se. Mantém-se. É um clássico, é um clássico. É algo que faz parte do ser comunista. Mas eu devo dizer que admiro muito o Xavier e na altura fiquei muito contente por o Xavier entrar para o programa, porque de facto era não só um presidente de junta muitíssimo jovem, eras um miúdo, mas que não eras um presidente de junta acabado de ser eleito, eras um presidente de junta há uma série de tempo e eras um presidente de junta comunista em boticas, que é uma coisa que é quase, eu acho que ninguém se acredita. Parece um livro do Asterix. Lembrar o Império Romano e Gália. Exatamente, parece um livro do Asterix. Como é que é possível haver uma freguesia Couto de Ornelas que tinha um comunista como presidente? Quando falaram nos comunistas, agora lembrei-me de uma situação interessante. Recordei-me agora, que já não me lembrava, que era, eu fiquei bastante surpreendido, logo nos nossos primeiros programas, 2001, 2002, que salvo erro, na altura foram convidados os líderes partidários e lembro-me que na altura também esteve no nosso programa ou o presidente ou o representante da JCP, não é assim que se chama? Da Juventude Comunista. E fiquei extremamente surpreendido porque o representante da Juventude Comunista era uma pessoa quase com 40 anos. Eu não me lembro do nome do senhor, mas ele já tinha 30 e muitos anos e fiquei surpreendido, porque normalmente para nós era um cota que nós as juventudes partidárias são até aos 30 anos, portanto é a data limite, e ele já tinha quase, eu olhei para ele e ele já tinha quase 40. E eu lembro-me na altura que lhe perguntei, mas o senhor é que é o representante da Juventude Comunista? E ele disse-me, sim, sou eu. Pronto, e eu também fiquei naquilo que me pareceu, também meti-me para dentro e, portanto, lá fizemos o programa. Não me lembro do nome do senhor, mas sei que foi logo nos programas iniciais. Voltando àquilo que eu estava a dizer, o Xavier é um exemplo. Eu acho que é um exemplo porque é alguém que, vamos lá ver uma coisa, todos nós debatemos as nossas ideias no programa e todos nós dizemos aquilo que pensamos e às vezes somos extremamente coerentes, outras vezes não somos tão coerentes como isso, mas o Xavier, volto a frisar, em boticas onde o Partido Socialista, por exemplo, tem dificuldade em constituir listas para se candidatar, em Couto de Ornelas, freguesia de Boticas, ganhou a junta de freguesia, um comunista, debaixo do símbolo do Partido Comunista. E, portanto, é alguém que foi muito mais longe do que simplesmente defender as suas ideias. Defendeu-as na rua e ganhou, e convenceu as pessoas. E eu acho que isso é uma coisa... Eu não sei se Couto de Ornelas continua a ser comunista. É uma pergunta incrível. Evidentemente os ideais estão lá, as siglas é que mudaram. De toda a forma, eu fui nas últimas autárquicas candidato à Câmara Municipal e mesmo, neste caso mesmo pela CDU, coligação entre os Verdes e o PCP, e o que é certo é que a freguesia de Ornelas, que
continua a reunir, ainda nas últimas eleições, continua a reunir a maioria de votos do PSD. O PCP, pela primeira vez, para a Câmara, ganhou a freguesia de Dornelas. É incrível, parece-me relativamente. É um bom trabalho que eu acho que um trabalho que não. Esta é a razão pela qual eu admiro o Xavier. Acho que de facto é alguém que. E modestinho, não é? Não, isso é outra conversa. Muito bem, nós vamos então fazer aqui uma ronda final. Vamos depois aqui apreciar os covilhetes, que são muito bons aqui, para quem ainda não provou, aqui do Cais da Vila. São alguns, se calhar, dos melhores, e posso dizer. Palavra de confrade. Exatamente. Vamos então fazer aqui uma ronda final. Pedro, começa então por ti, sobre este encontro, no fundo, sobre esta efeméride que aqui fizemos hoje. É sempre bom estarmos cá, porque também é sinal que estamos vivos, não é? Passados estes anos. Que cota, Pedro, pelo amor de Deus. A verdade é esta, o tempo passa. E o Rodrigo é um jovem, e ele ainda continua os 22 anos sem quer apagar os 15 anos a mais. Os 15 anos de programa que já está aqui a mais. Portanto, e que se notam na zona do perímetro abdominal. Portanto, eu também gostava de lançar aqui um desafio ao Rodrigo. Aproveitar o facto de nós fomos fazendo os nossos programas. Nós foi chegando o nosso tempo, nós fomos considerando que chegou o nosso tempo e nós tivemos a oportunidade, e o Luís Mendonça pôs-nos sempre a questão. Nunca nos pôs as malas à porta. Não, nunca nos pôs as malas à porta, mas eu, pelo menos no meu caso, deu-me sempre a oportunidade ao Pedro. Quem é que achas que te pode substituir no programa? Eu na altura indiquei o nome do Armando Vieira para me substituir no programa. Acho que o Rodrigo indica alguém. Eu julgo que e poderíamos aproveitar este programa para lançar o repto ao Rodrigo, para após 15 anos. Não é que ele não esteja mal, naturalmente, que ele só o botão da camisa está preparado, ele está preparado, é que ele quisesse uma atividade política diária portanto a 100%, e portanto está mais do que preparado, e portanto gostaria de deixar também aqui o repto ao Rodrigo para ajudar a renovar a dar oportunidade às gentes mais novas e portanto lançar-lhe o desafio para ponderar a sua reforma do programa. E escolher um jovem que dar a oportunidade a um jovem para o substituir neste programa, se ele entender naturalmente, se ele entender que chegou o termo da participação, dele. O tempo dele, mas naturalmente que isto é uma provocação, isto é uma brincadeira e portanto, mas fica este repto lançado. Queria naturalmente, e como estamos numa ronda final, agradecer à Rádio Universidade esta oportunidade. Julgo que é uma oportunidade interessante. Noto que, e foi como aquilo que o Armando disse, também já tinha saudades destes momentos. O meu tempo no programa foram durante 6 anos, portanto, entretanto, depois já passaram mais 7 anos, já tenho alguma saudade e, portanto, quem sabe no futuro fazer algum apontamento. Fica aqui também, desde já, o repto à Rádio Universidade, se assim entender que as minhas opiniões são válidas no sentido do desenvolvimento daquilo que é a atividade da Rádio Universidade e, portanto, e desejar àqueles que são os membros neste momento efetivos do painel boa sorte. Naturalmente o Rodrigo não me vai levar a mal esta pequena provocação, porque eu estava naturalmente na brincadeira a brincar com os seus 15 anos. Com os seus 15 anos de participação no programa. Eu, para dizer a verdade, até estou muito contente, porque afinal o programa que era sobre os 15 anos dos traços dos T's acaba por se tornar um programa sobre o Rodrigo Sá, e eu não posso deixar de ficar. Joana, posso ter então agora uma mensagem final? Mensagem final. Antes de mais, Luís Mendonça, parabéns por teres um programa, neste caso 2 ou 3 que sucederam de política. Eu acho que é fundamental. Parabéns por um programa simples, que chega às pessoas, com pessoas locais, despretensioso, mas que ao fim e ao cabo eu acho que tinha um valor extraordinário, porque nós tivemos alguns convidados a nível nacional que chegaram a temer-nos enquanto, digamos, painel de debate, e lembro-me de entre nós algumas vezes dámos um toque a dizer vamos um bocadinho com calma, porque são nossos convidados.
Aconteceu-nos isso mais que uma vez. Mas posso dizer que eu estive com a Inês Zuber em Bruxelas, em Estrasburgo, aliás, no final do ano passado, e ela própria disse-me: você faz programa com aqueles jovens que são muito perigosos. São muito perigosos, são muito acutilantes. Não se esqueceu. Eu não me esqueço de confrontar algumas pessoas da nossa praça com questões incómodas, verdadeiramente incómodas. Logo nos primeiros programas lembro-me que isso aconteceu. Também me lembro que houve convidados que protelaram a sua ida ao programa e sistematicamente, que acabaram por não ir. Alguns que não foram mesmo, não é? Também me lembro de termos deixado uma vez o Presidente da Câmara de Boticas pendurado porque eu e o Albano ficámos retidos no Marão, cada um no seu carro. E encontramos no Marão nesse dia, estamos aqui também, estamos retidos parados, e o Presidente de Boticas à nossa espera, quer dizer, que vinha de Boticas onde supostamente as condições climatéricas eram mais adversas, mas sempre funcionou. Isto para dizer o quê? Sempre funcionou. Não é preciso complicar-nos muito para termos um programa que chega às pessoas, que fala dos temas locais. Com certeza que a avaliação da qualidade do programa não nos compete a nós, somos parte interessada e envolvida, mas eu acho que a rádio tem feito sempre um bom trabalho, e a rádio, e neste caso, por exemplo, a Voz de Trás-os-Montes, que se juntou à rádio, portanto a comunicação social, e acho que é importante realmente dar voz e procurar não nos acomodarmos, nem nós, nem nas pessoas, nem nos formatos. Ou seja, ir buscar um bocadinho de irreverência, porque eu acho que é preciso irreverência na política, e é preciso as pessoas não terem receio, não terem medo, confrontarem, fazerem as perguntas diretas. O senhor foi responsável pelo licenciamento daquela obra, o senhor ganhou dinheiro com isso. Houve perguntas deste género, eu dirigi algo. Eu não me recordo dessa concretamente, mas houve. Depois, quando a gente liga o microfone, eu recordo na Gomes de algumas perguntas difíceis que fizemos a alguns convidados e que eles não acharam muita piada, mas que fizemos e que fazem parte. E isto, mas como recordasse bem, houve outros que para não serem apanhados nem sequer lá iam. É preciso também sermos um bocadinho desconcertantes, portanto não alinharmos naquilo que é, lá está, o politicamente correto. Não foi por acaso que o nome escolhido foi o incorreto. Parabéns, Luís, parabéns à rádio, parabéns aos nossos ouvintes, agradecer o acompanhamento que sempre fizeram e naturalmente às pessoas que aqui estiveram, que sempre o fizeram pro bono, e ainda bem, porque é esse o espírito com que devemos estar neste tipo de atividades. Obrigado, Joana. Xavier, foi uma presença curta, mas pronto, espero que voltes com mais tempo para a próxima, não em termos do tempo que aqui estiveste, mas sim em termos, se calhar, de voltar a fazer uma participação deste tipo ou do outro na rádio. Nós temos um camarada teu agora connosco, que é o Bruno Pinto. Ele também está doente e hoje não pôde estar aqui presente, mas estará no nosso próximo programa de terça-feira. Também tivemos connosco a Magda Barroso, que está a trabalhar, nós daqui lhe enviamos também um beijinho. Mas Xavier, agora contigo. Ora, o que tenho a dizer é que, assim, em forma de término, é que fico com saudades, e propunha que trocássemos, não fizéssemos outro programa, que era os pontos nos séniores. Isto para permitir ao Rodrigo dar continuidade ao trabalho. Era os traços nos T's, os pontos no J, agora podia ser as curvas nos S. E evidentemente o programa é importantíssimo, mas as pessoas que nos ouvem são evidentemente as mais importantes, e fico muito agradecido às pessoas que tiveram paciência para manter a rádio ligada e ouvir-nos durante o programa, porque não é fácil ouvir política, não é para todos. E às vezes eram os que resistiram e os que nos ouviram estão de parabéns, por isso parabéns a quem nos está a ouvir. Termino então com os meus membros semanais do programa, Albano e Rodrigo. Terça-feira lá estaremos. Deixo-vos aqui uma última palavra, Albano e Rodrigo. Albano. Eu posso começar por dizer que tenho muitas saudades do tempo em que a Joana Rapazote estava connosco no painel. Tenho, e digo-te isto frontalmente a ti, digo isto para que toda a gente ouça, porque não é fácil um social-democrata como eu aturar duas pessoas de esquerda, sendo uma socialista e o outro comunista. Não, sendo um socialista de cano, um socialista de cano, como aqui se identificou, com uma pessoa de esquerda como é o Bruno, e de facto nós
Ideologicamente, eu e o PCP somos completamente incompatíveis. Mas, de facto, deixo o meu abraço ao Bruno, porque é um grande benfiquista como eu, é um homem que gosta de motas como eu, e é um homem que gosta de guitarras como eu, portanto temos muitos pontos em comum, mas não na política. Mas digo isto porque, de facto, tenho saudades, porque foi a pessoa que saiu, que eu conheci no painel, e tenho saudades de ter esses debates com a Joana. Gostava muito de ter de volta, digo-te isto frontalmente, gostava muito de ter de volta. Acho que o programa, obviamente, acho que o programa funcionaria muito bem com 4 membros num painel. Não haveria aqui, obviamente, que o diretor da rádio está aí. Temos é que alargar o tempo. De sua justiça decidirá. Podia-se alargar o tempo, fazer o que fosse preciso. Mas isso é com cronómetro. Eu não voltaria sem cronómetro, senão era muito mais equilibrado, porque passaríamos a ter 2 pessoas de direita com 2 pessoas de esquerda, mas acho que faz falta no programa, não só por isto que eu disse, obviamente as pessoas percebem, faz falta até por tudo aquilo que se dizia lá e obviamente que com a presença do PCP também. Em relação ao Rodrigo Sá. O Rodrigo Sá tem 15 anos de programa, é verdade. Eu sei que um dia que o Rodrigo saia, terá um nome, obviamente, para sugerir. Eu sei, e atenção que eu nunca falei isto com ele. Nós nunca tivemos esta conversa. Não. Mas tenho uma ideia de quem é que ele irá sugerir. E a pessoa que ele irá sugerir, tenho uma ideia. E a pessoa que ele irá sugerir, que eu desconfio que possa ser uma mulher, e se eu lá continuar ou não, se eu lá estiver ou não, será uma pessoa que estará certamente à altura. Isto depois, quando desligarmos os microfones, lá te explicarei qual é o meu raciocínio. Explica já, lá está. A irreverência explica já. A Joana confundiu a Lourenço com o Boco. Exatamente. Não, estás a dizer aos nossos ouvintes, espera aí, eu tenho aqui novidades, mas não lhe vou dizer. Não tenho. Eu nunca falei com o Rodrigo sobre isto. Nada. Nunca. É verdade que nunca falamos sobre isto. Desconfio que um dia que o Rodrigo saia, esta malta do PSD. terá alguém para substituir no programa, e tem pessoas com muito valor dentro do Partido Socialista para o fazer, sou o primeiro a dizê-lo. Tem alguém que eu gostaria especialmente de lá ver, e que desconfio que o Rodrigo também. De qualquer forma, o Rodrigo está para as curvas, não está de saída, obviamente, é uma pessoa com quem eu gosto muito de debater. As partes, é uma pessoa, e sem dúvida nenhuma, é uma pessoa muito válida, e com quem eu gosto de debater, porque é alguém que pensa nas coisas quando fala, é alguém que está preparado para o fazer, e os programas mais interessantes que eu tenho na Universidade FM são precisamente aqueles em que eu e o Rodrigo nos pegamos. Não vou dizer o contrário. São esses os programas mais interessantes que nós temos. Às vezes não é possível pegarmos para... Infortúnio do PSD. É verdade, mas são os programas mais engraçados que temos. Acho que o programa tem um formato engraçado, tem um formato giro, há mais gente a ouvir, e neste caso às vezes é visualizado que uma pessoa tem às vezes ideia. É preciso ter alguma paciência, e aos nossos ouvintes vai deixar às vezes um pedido de desculpas por nos passarmos de vez em quando, outro pedido de desculpas por sermos às vezes secantes de vez em quando, por parecermos sermos donos da razão de vez em quando, mas no fundo a ideia é sempre a mesma, é tentar manifestar uma opinião, e tudo aquilo que é a favor da liberdade de expressão, e isso é comum ao PCP, ao PSD, ao PS e ao CDS. Tudo o que seja liberdade de expressão é sempre bem-vindo, e acho que estamos todos, nós, programa, Luís Mendonça, os ouvintes, estamos todos de parabéns. Então ficam as palavras finais para o senador, que hoje foi instituído. Não te esqueças do que eu disse. Mas ouviste bem, Albano, sempre tendencioso para o Rodrigo, é o último a falar, tem sempre a última palavra. Passou a falar mais tempo. Já viste? Tu já viste? Isto é sempre, pai. Não há hipótese. Eu tenho que começar por fazer uma sugestão, Luís Mendonça. Nós já mudamos o programa, já foi traços nos T's, já foi pontos nos J's, agora é politicamente incorreto, e eu acho que devemos alterar novamente o nome do programa para R de Rodrigo. O R do Rodrigo. Não só se trata de um nome monárquico. Eu disse é uma injustiça. Desde logo o nome é bonito e soa bem, mas pelos vistos tudo aqui depois girou um bocadinho, pelo menos na segunda parte, à volta do Rodrigo. Bom, dizer o seguinte, em relação a isso, a esse desafio que lançou o Pedro, que nós estávamos aqui a brincar, eu acho que as pessoas de facto devem sair quando sentem que chegou ao fim o seu tempo, que já não têm mais nada para dizer, que já não podem acrescentar e que já não são úteis. E de facto, e também é verdade o que disse o Albano, não falta gente dentro do Partido Socialista, ou afeta ao Partido Socialista, ou próxima do Partido Socialista, que me substituiria com vantagem. Quer dizer, eu não sou a última Coca-Cola no deserto, nem nada que se pareça. Agora, de facto, hoje sinto que ainda não é esse momento. Sinto-me bem no programa, sinto-me bem convosco, sinto-me bem com os novos companheiros, que são gente impecável.
Além do mais, há um desafio novo, e eu acho que isso é importante. Pela primeira vez o Partido Socialista é Câmara Municipal em Vila Real, e portanto tudo é diferente. Aquilo que ouvimos aqui dizer do Armando... 15 anos na oposição, agora aturem-me no poder. Não, ouvimos aqui dizer, desde o painel antigo, dos traços de teses, ouvimos aqui também o Pedro Fonseca dizer isso, que se sentiam um pouco condicionados pelo facto de estarem a defender, digamos assim, quem ganhava, quem estava na Câmara Municipal. Não, o Pedro disse precisamente, desculpa corrigir-te, que não se sentiu nunca condicionado. Não foi isso, está gravado. Não, a verdade é só uma. Pela primeira vez em 15 anos de programa, nesses últimos 2 anos e meio, estou a analisar uma Câmara Municipal do Partido Socialista, que é a nossa, onde tenho gosto inclusivamente de colaborar, e portanto acho que é um desafio novo. E, portanto, se havia algum cansaço da minha parte, se algum momento, e houve momentos em que eventualmente pensei em sair e que já se tornava repetitivo, acho que vivemos um tempo novo em Vila Real e de forma nenhuma, meus caros amigos, vão ter que manter mais um bocadinho, embora volte a frisar, não falta gente com excelente qualidade para me substituir. Em relação ao programa e a ti, Luís, eu tenho que dar os parabéns, porque tu, tal como não és de cá, és alguém que chegou de Chaves, que abraçou um projeto que foi a rádio, que é a Rádio Universidade, e que transformou a Rádio Universidade numa rádio pirata naquilo que é hoje, que é uma rádio regional, uma rádio de informação, uma rádio de referência, uma rádio que recebe prémios, como ainda há bocadinho referiste, uma rádio com bons... Pelo trabalho uma rádio que cresceu muito. Eu assisti a uma parte desse crescimento, uma boa parte, 15 anos, mas que cresceu muito. E, portanto, eu acho que aquilo que tu fizeste, a coragem que tiveste em alguns momentos, eu acredito que há 20 anos atrás, numa altura em que ainda não era tão fácil, numa terra pequenina como era Vila Real, fazer isso, agarrarem 3 jovens, pôr-lhes um microfone à frente e pô-los a falar de coisas sérias, não fosse muito bem visto. O Rui Santos dizia há bocadinho que a primeira vez que falou, o Dr. Manuel Martins perguntava: mas quem é esse catraio para estar para aí a falar? O que é que ele sabe disso e tal? Hoje é Presidente de Câmara. E, portanto, acho que a Rádio Universidade tem marcado muito a atualidade de Vila Real. A sua presença, a forma como transmite a informação, como está atenta a tudo, é fundamental. Eu tive a sorte, de há 15 anos atrás, alguém do CDS, a conversar com o Luís Mendonça, achar que eu poderia estar aqui. Aprendi muito, cresci muito, ganhei muita experiência, e estás de parabéns, como é óbvio, tu, Luís, estás de parabéns a rádio, está de parabéns o formato, que é giríssimo, já mudamos de nome 3 vezes, mas não deixa de ser o nosso programa e o mesmo programa. E, por último, dizer que as tais novidades que vão acontecendo vão-me dando vontade de ficar cá. Há 2 programas que aparecemos na internet, ao vivo no Facebook, finalmente aquelas pessoas que achavam que era um giraço altíssimo, loiro e tal, agora descobriram que afinal não, afinal... O loiro é o Albano. Mas não é o giro nem o alto. Bom, no primeiro programa o Albano foi vestido de rosa e o de laranja, deu para confundir um bocadinho, mas seja como faltou lá a camisola do Xavier. Acho que não estarei cá nos próximos 15 anos, pelo menos não na totalidade, quem sabe. Espero que daqui a 20 continue a haver um programa de debate político que se debruce sobre a nossa região, porque é fundamental para arejar ideias, para dizermos aquilo que pensamos, às vezes para dizer, como dizia o Albano, para dizer disparates de todo tamanho, às vezes para dizer coisas muito acertadas e até influenciar. Eu senti que em alguns momentos o nosso programa influenciou o poder. E, portanto, isso é fundamental. E depois também porque ainda me vão chegando e se calhar... Aqueles 2 senhores ainda nos ouvem? Esses 2 concretamente não sei. Mas há muita gente que nos ouve. É muito curioso. O nosso programa tem uma abrangência muito grande e aquilo que nós dizemos, bem ou mal, é ouvido. Portanto, acho que tenho vontade de continuar mais um bocadinho. Muito bem. Muito bem, então agradeço-vos agora os 4 que ficaram aqui, mas a todos os que foram participando ao longo do programa. Recordo então que celebramos hoje aqui uma comemoração de 20 anos de programa de debate político na rádio, e eles continuam cá, Jorge Pinho, Rui Santos e Alcides Pérez, os 3 que comigo começámos este programa, faz hoje precisamente 20 anos. Recordo também que ao longo já foi aqui falado, ao longo de alguns anos, o programa foi acompanhado pela Voz de Trás-os-Montes, e quero agradecer também a presença da Fátima Meireles, que connosco sempre esteve presente, passando também alguns momentos mais complicados do que outros, nomeadamente nas alturas das eleições, mas também para Bruxelas, e quero também agradecer a todos aqueles que hoje aproveitaram e juntaram também aqui um pouco a rádio às novas tecnologias, nomeadamente a Andreia, que está aqui connosco, e
Paulo, peço desculpa, que estiveram aqui connosco também, que permitiram também que esta transmissão fosse feita, e um agradecimento especial ao Estevão, que esteve connosco aqui desde o início, aqui na parte de som, toda a infraestrutura de som de equipamento foi feito por ele, e também, por fim, ao Dr. Horácio Negrão, que nos disponibilizou o espaço do Cais da Vila, que tem sido também um espaço, de certa forma, de sala de visitas que Vila Real tem utilizado para muitos eventos, e cá estaremos também no próximo dia 13 de maio para mais um evento aqui no Cais da Vila, e nós terça-feira regressamos ao nosso programa a partir das 22 horas. Se eu não meter a reforma. Obrigado então a todos e até uma próxima oportunidade. Quanto a nós, até terça-feira.